Que alegria poder estar com os irmãos, voltar à Igreja Batista da Orla é sempre uma alegria. Poder fazer em família é sempre uma alegria ainda maior. Eu agradeço o privilégio de estar aqui com os irmãos e parabéns por 14 anos de obra aqui neste local, porque isso é fruto da graça do Senhor na vida de vocês. E que Deus continue dando graça a essa igreja. Esses movimentos são as linhas do tapeceiro que vão juntando, né, peças desconexas. Eu sempre amo pregar em João Pessoa, porque sempre acontece o que já aconteceu aqui hoje, glória a Deus, que alguém me pegar e falar, olha, eu já vi você pequenininho. É sempre muito bom pregar em João Pessoa, por isso, pessoas que me viram, né? E a Igreja Batista da Orla, em especial, tem uma história indireta com a Kelly também, né? Enquanto eu corria pelos corredores da Igreja Presbiteriana, a Kelly corria pelos corredores da PIB quando era pequenininha. Foi a ovelha do pastor Estevão, foi a ovelha do Kerly, que tem um grande carinho pela família da Kelly. E hoje estamos aqui, somos missionários ali, servindo e podendo ser bênção nas mãos do Senhor. Eu vou dividir o nosso momento em dois. Segura o relógio aí, gente, porque isso é a mensagem daqui a pouco, tá? Eu vou ter 5 minutos para falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito por meio de vocês ali na Espanha. Eu tenho o privilégio de ter a Igreja Batista da Orla como parceira missionária da nossa vida. E isso para mim me diz muito acerca do coração dessa igreja. Um coração que vai além da igreja local e um coração que vai além até mesmo dos muros denominacionais, abençoando além das suas fronteiras. E eu louvo a Deus por esse carinho, por essa história que construímos juntos pela graça do Senhor. E a gente vai ter um slide aí que eu vou compartilhar com os irmãos brevemente um pouco daquilo que Deus tem feito por meio de vocês. A Igreja Batista da Orla é parceira nossa há quase 2 anos, nós já estamos no campo fazem muitos anos, mas há 2 anos temos vocês conosco. E eu queria contar um pouquinho da nossa história, né? No próximo slide vocês vão ver a nossa família que está ao vivo e a cores hoje aí, depois vocês vão poder ver a Kelly, a Liz, a Sara e o Davi. O próximo slide, pessoal, aí está a nossa família, a Kelly, a Liz, a Sara e o Davi. Nós somos missionários da APMT. A APMT é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Seria a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, só que dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil há 15 anos e missionário ali na Europa há 12. Servimos na Romênia por um período de 3 anos e há 9 anos servimos na Espanha como família missionária num projeto de plantação de igreja. Aonde nós estamos? No próximo slide vai falar um pouquinho da realidade da Espanha. Todo mundo está lembrando da Espanha esses dias porque a gente ganhou da Argentina. Glória a Deus, porque senão a nossa tristeza ia ser pior, né? Mas, além disso, a Espanha é um país extremamente carente do evangelho. Gente, para que vocês possam ter ideia, a Espanha tem somente 1,8% de evangélicos, dos quais metade são estrangeiros. Nós estamos falando de uma população autóctone evangélica de menos de 1%. Eu trabalho numa região quando as pessoas me perguntam quem eu sou, o que eu faço, e eu digo que eu sou pastor, elas me perguntam se é de ovelha ou de gado ou de cabra, porque elas não têm a mínima ideia do que seja um ministro religioso não católico. Essa é a realidade do local onde eu estou. Para que vocês possam ter ideia, 92% dos municípios espanhóis não tem uma igreja evangélica. Notem, eu não estou falando igreja batista, igrejas presbiterianas, igrejas reformadas, não. Estou falando de igrejas evangélicas. 92% dos municípios espanhóis não tem uma igreja evangélica. Quer dizer que pessoas se acordam no domingo de manhã e não tem uma igreja para congregar. E Deus nos levou para Extremadura. Extremadura é uma região, uma comunidade autônoma da Espanha, que fica na parte central, fronteira com Portugal, especificamente para uma cidade chamada Dom Benito, uma cidade de 37 mil habitantes, no meio da Espanha profunda, que a gente chama Espanha de los Pueblos, aquela Espanha mais tradicional, e Deus nos levou ali para trabalhar num projeto de plantação de igreja, para dar continuidade a um projeto de plantação de igreja. Mas isso é um desafio muito grande. Eu queria contar uma historinha que explica um pouco isso. Dom Benito tem 37 mil habitantes. Do lado de Dom Benito, a 5 quilômetros de Dom Benito, tem outra cidade de 30 mil habitantes, que é Villanueva la Serena. Os dois prefeitos da cidade, por muito tempo, eles eram do mesmo partido político. Então, um dia eles tiveram a ideia, por que a gente não junta os dois,
as duas cidades, faz uma cidade só, vira a terceira maior cidade da região, e aí, obrigatoriamente, por lei, se passa de 50 mil habitantes na Espanha, tem que vir recursos federais, ia melhorar, ia ter que vir um polo da universidade. Fizeram um plebiscito na cidade pequena, que não é a minha, ganhou 90 e tantos por cento. Na nossa, tinha que ter um terço. Estava ali perdendo, faltando 20 votos, aí para a transmissão na internet, quando volta ganhando por 10 votos. Ganhou o plebiscito. Só que o que aconteceu? 2 anos depois, tinha eleições municipais. E aí o que aconteceu na minha cidade? Se criou um partido político que se chama Sempre Dom Benito. E a única coisa que esse partido disse que ia fazer era não se unir à cidade do lado. Quem ganhou a eleição? Sempre Dom Benito. Não se une mais, não sabe. Criou-se um partido político só para não se unir com o do lado, porque eles falaram, se eu nasci em Dom Benito, eu serei sempre Dom Benito, eu vou ser para sempre Dom Benito. Como falar de Cristo para essas pessoas que levam 1000 anos, gerações inteiras, presas em uma fé que eles pensam ser autêntica, mas que não é. E aí Deus nos levou para ali no dia 1º, no dia 19 de dezembro de 2018, chegamos ali num culto de Natal. E todo pastor sabe que culto de Natal é culto que vem mais gente ou menos gente. Vem mais gente, que é um culto especial, né? E aquele domingo tinha, assim, incríveis 6 pessoas na nossa igreja, e eu fui assumir uma igreja de um membro, a igreja de um membro. E aí um dia alguém me perguntou, mas segue lá esse um membro? Eu falei, glória a Deus, está lá ainda está lá. E a gente vai assumir esse trabalho. E Deus foi dando graça, vocês vão ver aí nos próximos slides. Deus foi abençoando o trabalho, mais pessoas foram chegando, a igreja foi crescendo. 2023, 2024, nós começamos, no próximo slide vocês vão ver um pouquinho de 2023, nós tivemos estruturações um pouco mais de trabalho, salas de escola dominical, trabalho em cidades vizinhas que não tem nenhuma igreja evangélica. Nós temos irmãos de 4 cidades ao redor de Dom Benito que congregam na nossa igreja, irmãos que dirigem 40, 50 quilômetros para frequentar a nossa igreja num domingo de manhã. Em 2024, a igreja ficou pequena, a igreja já era pequena, mas encheu, ficou pequena. Eu, brasileiro, missionário, falei, vamos alugar outro local. Minha mesa administrativa, tudo de espanhol, falou, não, isso vai dar certo não, porque pode vir uma crise, pode cair um tornado, pode cair, vai ter um problema. E aí eles resolveram fazer uma reforma, eu fiz reforma não, porque aí pastor já fica nervoso com reforma, eu fiz reforma não, pelo amor de Deus. Mas foi reforma, a gente fez uma reforma para ganhar 15 cadeiras. Quando eu faria um negócio desse? Nunca. Mas missionário, a gente faz isso. Ganhamos 15 cadeiras, o local ficou grande, encheu de novo. 2025, Deus nos deu um presente de estar num local novo, que é o local que nós estamos agora, um local que nos serve muito mais do que pedimos ou imaginamos. Mas Deus tinha mais coisas para fazer. E em dezembro daquele ano, 7 anos depois daquele primeiro culto de Natal, Deus nos deu a graça de ordenar os primeiros presbíteros da igreja, né, que constituíram o primeiro conselho da igreja local, para que vocês possam ter ideia, dentro da nossa estrutura denominacional, das 14 igrejas, só 2 igrejas em toda a Espanha têm conselhos constituídos. Né? Temos o irmão presbítero Andrés, que é um irmão espanhol, o presbítero Richard, que é um irmão peruano, e Deus nos deu esse milagre. Para vocês podem não ser um milagre, mas a próxima foto para mim é um milagre. Deus transformou aquele um membro nessa foto bonita que vocês podem ver. Isso foi no Natal de 2025. Deus nos deu a graça de ver a obra de Deus avançando. E ela seguirá avançando, não porque eu e Kelly sejamos capazes, mas porque em nossa incapacidade Deus é glorificado. Deus usa vasos de barro, vaso feio mesmo, mas a excelência do poder está dentro dele, que é o Evangelho de Cristo. Então, eu queria te convidar a participar mais ativamente ainda, como famílias também. Esse QR Code é um canal de WhatsApp de informação. Se você quer ter informação da nossa família, segue aí. Eu sempre estou postando, vai ter fotozinha da Orla, se Deus quiser, hoje à noite já. Então, sempre que passo, né, nas igrejas, lá, as coisas do campo. Então, assina o nosso canal de notícias aí. Temos os nossos dados, vocês podem acompanhar as nossas redes sociais também, e vocês podem estar mais próximos daquilo que Deus tem feito ali em Dom Benito. Amém?
Agora, meu irmão, eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, do verso 9 ao verso 15. Eu gostaria de expor esse texto à luz do tema Boas Novas de um País que nunca visitei, mas que sei que é o meu lar. Boas Novas de um País que nunca visitei, mas que sei que é o meu lar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 9 até o versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Não, desculpa. Vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus com que os homens temam diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Mantenha a Bíblia aberta, eu vou orar, vou introduzir o tema e já voltarei ao texto para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Vamos orar, mas vamos orar naquele idioma que Deus me deu a graça de servir, trazer um pouco de Cervantes para a Igreja Batista da Orla. Vamos orar ao Senhor em espanhol. Padre, yo te doy las gracias, Señor, de estar aquí como parte de tu iglesia, de tu grey, compartiendo tu palabra. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, que de hecho inspiró el texto bíblico, pues pueda alumbrar nuestras mentes y corazones, y que en esta noche, Señor, podamos conocer estas buenas noticias de este país que aunque nunca hemos visitado, pero que al fin y al cabo es nuestro verdadero hogar. Abre nuestras mentes y corazones, así que te pido em nome de Jesus. Amém. Amém. Boas novas de um país que nunca visitei, mas que sei que é o meu lar. Hoje nós vivemos rodeado de tecnologia. Eu não sei vocês, mas algumas vezes eu fico assustado com a capacidade da inteligência artificial de se meter nas coisas da nossa vida, né? Mas pensa um pouquinho, como seria viver sem uma geladeira? Não sei se vocês sabiam, mas foi apenas em 1834 quando Jacob Perkins criou pela primeira vez um sistema de refrigeração, e foi somente em 1913 que esse sistema de refrigeração foi chamado de geladeira e comercializado publicamente. Isso quer dizer que possivelmente os nossos bisavós não tinham uma geladeira em casa. E hoje quase todos nós falamos aquela famosa frase: eu não sei como seria a minha vida sem uma geladeira. Na verdade, nós dizemos isso quando descobrimos alguma nova tecnologia, né? Os mais jovens aí, com todas as aplicativos inúmeros de internet, às vezes se deparam com alguma coisa e dizem assim, olha, eu não sei como seria a minha vida sem, aí você coloca o que você poderia colocar. Alguns anos, por exemplo, quando eu fui para Romênia, 12 anos atrás, não faz tanto tempo assim, mas, por exemplo, não tinha WhatsApp, essas coisas como nós temos hoje. Eu lembro, no primeiro apartamento que a gente alugou lá na Romênia, eu tirando foto com o celular já, mas enviando por e-mail para os meus pais, porque não era essa instantaneidade que nós temos hoje em dia. Hoje as minhas filhas falam com os avós, né, pegam o celular e fazem uma chamada de vídeo e fica trocando os cachorrinhos com os avós simultaneamente, elas lá na Espanha e meus pais aqui no Brasil. Grandes avanços tecnológicos, na verdade, são frutos de um desejo que no contexto original era uma completa loucura. E eu queria introduzir e pensar nisso à luz de algo que fez parte, talvez, da tua infância, pelo menos da minha fez indiretamente. Dos mais antigos, seguramente um pouco mais, que era um desenho chamado Os Jetsons. Não sei se vocês estão sabendo que desenho é esse. Eram uns Flintstones do futuro, né? Os Jetsons falava da história de uma família que vivia no ano 2062. O desenho era de 1962 e a família vivia em 2062. Mas é curioso que muitas das coisas que nós temos hoje
eram ficcionais na época dos Jetsons. Hoje nós vamos ao médico por meio de uma tela, sim ou não? Sim. Hoje nós esquentamos magicamente uma comida dentro de algum aparelho eletrônico? Sim. De fato, nós ainda não vivemos em edifícios suspensos sobre as nuvens, mas muito do que era ficcional há 60, 70 anos atrás, hoje é realidade. Isso quer dizer, querido irmão, que o ser humano, ele é, por excelência, um ser anelante. Tecnologicamente falando, o homem deseja coisas, mas teologicamente falando, Deus fez o homem para anelar algo que vai além dele mesmo. Creio que a Bíblia deixa claro que Deus nos fez para algo que vai além deste mundo. Fez-nos desejar o transcendente, algo que paradoxalmente sentimos falta sem nunca ter. Nós nunca tivemos plenamente essa eternidade que anelamos, mas o nosso coração nos empurra a desejar algo, a ter algo que nós nunca temos. Nós desejamos um país que nunca visitamos, mas que lá no fundo do nosso coração sabemos que é o nosso lar. Um dos cristãos que melhor refletiu sobre isso foi o escritor britânico C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. Eu acho que vocês fizeram um acampamento sobre as Crônicas de Nárnia recentemente, eu vi em alguma foto, né? Ele escrevendo aquele livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz uma frase que ficou muito famosa. Ele diz assim, olha, o anseio que sentimos não é por nenhuma experiência desse mundo. Por melhor que sejam, nenhuma delas pode ser o objetivo definitivo do nosso desejo. E aí ele diz assim, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. O que o Lewis está dizendo é que, se nada nesse mundo pode plenamente me satisfazer, a única coisa lógica que ele poderia imaginar, e estamos falando de um professor de Cambridge, alguém extremamente intelectual, um erudito nas línguas, ele diz, é porque Deus, ele depois descobriria que era Deus, mas ele vai dizer, olha, é porque eu fui feito para algo além deste mundo. E é em outro momento que ele cita um parágrafo, do qual eu tiro a frase que será uma frase que eu vou repetir bastante hoje. Ele diz assim, essas coisas, a beleza, a recordação do nosso próprio passado, são boas imagens daquilo que realmente desejamos. Mas, se as confundimos com a coisa em si, tornam-se ídolos mudos que partem o coração dos que os adoram. Porque elas não são a coisa em si, são apenas o aroma de uma flor que ainda não encontramos, o eco de uma melodia que ainda não escutamos, notícias de um país que nunca visitamos, mas que sei que é o meu lar. Deus nos fez para anelar. E hoje nós falaremos sobre este país que não visitamos, mas que de fato é o nosso lar. E eu queria fazer isso à luz de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes ele tem algumas peculiaridades que, antes de voltar ao texto, eu creio que são importantes para a nossa compreensão. Eclesiastes faz parte do que na Bíblia nós chamamos de literatura sapiencial, ou seja, são livros de sabedoria. Eclesiastes não é um manual da tua geladeira que você vai ler e vai ter a frasezinha pronta lá. Não, é um livro de sabedoria, então é um livro escrito de uma maneira distinta, mesmo sendo um livro extremamente antigo, que já complica bastante a vida, ele tem um propósito distinto, porque ele é escrito por meio de poesia, de metáforas, de símiles próprias da teologia sapiencial, própria desse gênero literário. E Eclesiastes tem uma segunda peculiaridade, que é a peculiaridade de Eclesiastes ser um grande sermão autobiográfico do rei Salomão, que, quando já idoso, escreve sobre a sua própria vida, mostrando que as coisas deste mundo debaixo do sol, essa é a frase repetitiva de Eclesiastes, o mundo debaixo do sol, não era capaz, de fato, de encher o seu próprio coração, mesmo sendo ele o homem mais sábio da face da terra, um homem extremamente rico, um homem extremamente poderoso, e ele olha para a sua vida dizendo, se o mundo debaixo do sol não é capaz de nos dar plena satisfação, é porque existe um mundo por em cima do sol. É porque existe um mundo que vai além deste mundo. E Salomão faz isso com a grandeza de um erudito, de um sábio.
e ele vai fazendo isso ao longo de Eclesiastes. Capítulo 3, que é o capítulo da nossa meditação, ele começa com uma poesia sobre o tempo, talvez o texto mais conhecido de Apocalipse, de Eclesiastes, que é o início de Eclesiastes capítulo 3. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e há tempo para viver, para morrer. E depois de falar do tempo, ele vai falar sobre o fato de que o Deus que está acima do tempo colocou no coração do homem um anelo, um desejo, o aroma de uma flor, um eco de uma melodia, a boa notícia de um país que ele não visitou, mas que ele foi feito para, que ele foi criado para, de alguma maneira, desfrutar. O texto tem 3 marcadores que é os que eu vou usar hoje. Nós vamos ver o que Salomão viu, o que Salomão conheceu e o que Salomão entendeu. E depois a gente vai trazer uma grande aplicação final, falando sobre o que podemos experimentar, trazendo de fato a realidade de Cristo ao livro de Eclesiastes. Então, vamos para o que Salomão viu, versículo de número 9. O que Salomão viu, um Deus que colocou no coração humano um desejo pela eternidade. Que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Salomão começa falando do trabalho. Sabe por quê? Porque o trabalho ele é a coisa que mais toma conta da nossa vida e muitas vezes dos nossos anseios e anelos. Se você pensa muitas vezes nos seus sonhos, normalmente os sonhos que vêm primeiramente, imediatamente na sua mente, são sonhos profissionais, são coisas que você quer galgar na sua carreira. E aí é curioso que Salomão, um homem que viveu muito, que trabalhou muito, ele diz, olha, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Você já se sentiu como Salomão, que você trabalha em vão? Talvez na sua empresa você está com aquele projeto quilométrico, você trabalha e você não vê a equipe caminhar, você não vê as coisas funcionarem, e aí você volta para casa cansado, desanimado, porque as coisas não estão funcionando. E aí Salomão diz, mas olha, eu vi que o trabalho foi algo que Deus impôs aos homens, para de alguma maneira os afligir. E essa palavra aqui deve ser lida com cuidado. Por quê? Porque dentro da teologia protestante, nós não cremos que o trabalho ele é fruto da queda. Né? Essa é a visão católica romana. Nós não cremos nisso. Sua segunda-feira é bênção de Deus. Eita, pastor. Aí é mais difícil, né? Sua segunda-feira é bênção de Deus. Deus lhe deu trabalho, porque Deus é mais glorificado por meio do seu trabalho. Mas, de fato, ele deu trabalho para afligir o homem, porque, de alguma maneira, o seu trabalho, a sua carreira, os seus planos de sucesso não serão capazes de te dar o que você realmente precisa. E aqui está o aspecto da aflição. Porque é algo que você vai correr a vida inteira, você vai sonhar a vida inteira, você, pela graça de Deus, vai crescer no seu ambiente laboral a vida inteira, mas você ainda vai se sentir frustrado. Porque Deus não te fez para ser plenamente feliz e contente. Aí. Por quê? E aí o texto diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Deus fez tudo perfeito no seu devido tempo. E o que ele fez? Ele pôs a eternidade no coração do homem. Ele pôs a eternidade no coração do homem. Meus irmãos, Deus nos fez para anelar algo que vai além deste mundo. Deus nos fez para desejar algo que vai além do meu trabalho, da minha família, da minha saúde física, até mesmo do meu ambiente eclesiástico. Deus me fez para querer algo mais do que tudo isso. E esse desejo que está aí no coração de todo homem, seja ele o catedrático universitário, pós-doutor da Sorbonne, ou seja, o mais humilde campesino do sertão nordestino, Deus colocou isso no coração do homem. Deus colocou no coração do homem, Deus colocou no teu coração uma insatisfação crônica, para que você deixe de olhar para esse mundo debaixo do sol e comece a olhar para onde você precisa olhar. Para esse mundo que está
acima do sol. Isso é tão claro que o texto diz assim: sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus coloca a eternidade no coração do homem, mas ao mesmo tempo Deus frustra o homem de compreender todas as coisas. E isso é frustrante, sabe por quê? Porque a gente gosta de compreender todas as coisas, sim ou não? Principalmente se a gente é homem. Maridos, eu não preciso de GPS porque eu sei o caminho, erro 50 vezes. Mas eu sei o caminho, porque eu ando aqui em João Pessoa desde quando era um menininho. E aí eu não boto GPS, não, eu boto sempre o GPS. Na verdade, mas a gente quer saber todas as coisas. Talvez você seja aquele tipo de pessoa, me desculpe, a sinceridade meio chata, que é aquela pessoa que tem que ter uma opinião sobre tudo. O cara está falando da viga de ferro, dois engenheiros conversando sobre uma viga de ferro. Ah, porque é a liga de metal aqui. Ah, sim, claro, a liga de metal do titânio, não sei nada disso. Mas parece que a gente quer saber de todas as coisas. Parece que a gente vive num contexto que é difícil reconhecer que eu não sei. Mas Deus, Ele sempre está tão por acima de nós que vão ter coisas que eu não vou saber, que eu não vou entender. E isso, na verdade, foi o próprio Deus que colocou no coração do homem. O que Salomão viu foi que Deus colocou no coração do homem um desejo que vai além deste mundo. Algumas aplicações desse primeiro ponto. Primeiro, ao longo da história, esse desejo foi resumido pelos teólogos com expressões distintas. Os teólogos da Reforma amavam o latim, que era a língua acadêmica da época, né? Então, a maioria desses termos são termos latinos. Eles falavam do desiderium aeternitatis, esse desejo pela eternidade, que seria basicamente esse anseio ou inclinação natural do ser humano pela existência do transcendente, permanente e sem fim. Um desejo profundo de união com o eterno, com o absoluto ou com o divino. Meu irmão, toda pessoa da face da terra, aquele seu amigo mais ateu, ou você mesmo que veio a essa igreja porque você gosta dessa tal espiritualidade evangélica, mas você de fato não ama Jesus no seu coração verdadeiramente, todo ser humano, ele tem um desejo pelo eterno. E nós vamos moldando essa criação, criando coisas maravilhosas, porque a gente quer se encher, a gente quer chegar mais perto desse desejo, dessa plenitude. Mas, na verdade, a gente não consegue pela nossa própria força. Ou seja, nós devemos compreender que temos esse anelo. Desiderium aeternitatis é uma expressão de Calvino, mas talvez Agostinho de Hipona ele é mais poético e mais claro no que ele diz. Ele diz assim: fizesse-nos para ti, Senhor, inquieto está o nosso coração, até encontrar descanso em ti. O que Calvino fala teologicamente, Agostinho fala pastoralmente 1000 anos antes. Que é o fato de que Deus nos fez para ele, ao ponto de que o nosso coração ele está o quê? Inquieto, até encontrar descanso onde? Nele. A inquietude é fruto de uma busca fracassada. O descanso é fruto de um encontro bendito. Deus nos fez para anelar. Deus nos fez para desejar. Calvino usa também o termo sensus divinitatis. Há no coração do homem uma consciência do divino. Jonathan Edwards diz: a alma foi feita para a contemplação da glória divina. Deus nos fez para nos assombrar com a sua glória. Deus nos fez para nos maravilhar com a sua glória. Um dos documentos antigos da história da igreja diz qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Deus te fez para algo que vai além do teu cargo público, do teu bom emprego, da tua família, dos teus filhos correndo. Deus te fez para algo que vai além disso tudo. E a grande pergunta, meus irmãos, é o que nós temos feito com as vidas que Deus nos tem dado. Dos Jetsons aos avanços tecnológicos, passando pelas tribos africanas e os catedráticos universitários, vemos o homem buscando transcender, tocar o além, descobrir o que há além do véu da nossa existência temporal. Esse anseio vem de Deus, mas o pecado fez com que nós desviássemos
esse anelo para as coisas desse mundo. Mas como um rio que corre, quando ele é cortado, ele busca maneiras de continuar correndo. Assim é esse desejo no coração do homem. Nós queremos algo que vai além dessa história. Nós queremos algo que vai além deste mundo. Isso foi o que Salomão viu. Mas o texto também fala algo que Salomão conheceu. E o que Salomão conheceu é que devemos nos alegrar, fazer o bem e desfrutar das coisas dessa vida como dádiva de Deus. Olha o que o texto diz no versículo 12. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O Philip Ryken diz que os versículos 12 a 15 são como um hiato, um interlúdio de Salomão, dizendo assim, olha, Deus nos fez para a eternidade, mas nós vivemos ainda aqui. Então, como viver à luz dessa eternidade ainda estando aqui? Como viver nesse ato, desse interlúdio entre a temporalidade e a eternidade, nesse já e ainda não? Enquanto vivemos nesse mundo debaixo do sol, enquanto estamos nesse ato temporal, devemos viver para a glória de Deus e desfrutando das coisas que Deus nos dá, como de fato o que elas são, dádivas bondosas de um Deus cheio de graça. O texto fala primeiro de alegrar-se e fazer o bem. Que coisas desafiadoras, né? Nós somos chamados a ser um povo alegre, não um povo que sublima problema, tá? Tem parte do movimento evangélico que quer negar a existência do problema. O problema não some porque você nega o problema, certo? Quero lhe dizer, você está sendo um pouco como as minhas filhas pequenas, que vão brincar de esconde-esconde, tampa a cara e pensa que eu não estou vendo todo o corpo. Assim é parte da igreja evangélica quando quer sublimar os seus problemas. Os problemas estão aí, mas nós devemos nos alegrar a despeito dos problemas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós colocamos a nossa vida neste mundo que está acima do sol, as coisas que passam no mundo debaixo do sol não podem roubar plenamente a nossa alegria. Mas nós devemos fazer o bem. Fazer o bem sempre, nos dias escuros, nos dias tempestuosos, nos dias da maldade, nos dias da decepção, nos dias da angústia, nos dias da enfermidade, nos dias do cansaço, nos dias duros, devemos fazer o bem em todo tempo. Nós somos chamados por Deus a fazer o bem, mas este Deus, ele é tão bondoso que ele nos doa, ele nos dá boas dádivas, ele nos dá lampejos desse país que nunca visitamos, mas que sabemos que é o nosso lar, aqui nesse lado da história. E ele faz isso de maneiras maravilhosas. E eu creio que isso tem muito a ver e é uma grande exortação para o nosso estilo de vida atualmente. Eu gosto muito de ler ficção. Alguns anos atrás eu li um livro que eu acho que virou uma série também depois, chamado Estação 11. É um livro de ficção científica que trata de um mundo pós-apocalíptico, que aconteceu algum desastre, eu acho que foi uma gripe, alguma coisa, e dizimou grande parte da população mundial. E a história fala de um grupo de artistas que se chama Sinfonia Itinerante, que eles resolvem criar uma comitiva de artistas para expor a obra de Shakespeare em distintos vilarejos desse mundo pós-apocalíptico, né? E um dia, em um momento dessas viagens, chega um personagem e pergunta para eles, olha, por que vocês fazem isso nesse mundo caótico? Por que vocês se arriscam a perder a vida de vocês para celebrar peças de Shakespeare em vilarejos tão distantes? E a personagem principal do livro diz assim, porque sobreviver não é o suficiente. Você já viveu no modo sobrevivência? Isso acontece com todos nós. Quem tem filho pequeno, tem algumas vezes que eu passo uma semana no modo sobrevivência, né? Essas últimas semanas foram semanas de virose lá em casa e sai de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Chegou na mãe hoje, faz 10 dias que está passando lá em casa. De um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Tem hora que a gente liga o modo sobrevivência. Mas, meus irmãos, tem hora que a gente vive no modo sobrevivência. E Deus nos chamou para viver, não para sobreviver. E eu queria te perguntar, você tem desfrutado
das coisas que Deus te dá, como de fato o que elas são, dádivas de um Deus bondoso. Olha o versículo 3. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo seu trabalho. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que você é workaholic, você trabalha 24 horas por 7, porque meu nome é trabalho. E aí você finge que é por seus filhos, mas é por causa do teu ego, pecador, que quer ser famoso, que quer ser conhecido, que quer ser o melhor de João Pessoa, da Paraíba, do Brasil, o infinito e além. É o seu desejo, é o seu coração pecaminoso. Você quer isso, isso está marcado no seu coração. Mas aí você diz que é por causa dos seus filhos, mas o seu filho não vê sua cara, o seu filho não brinca com você, porque você vive para o trabalho. E sabe o que acontece? É muito comum que esse tipo de pessoa, ele coma um pão com manteiga na hora da comida, porque ele não pode parar para comer, porque tempo é dinheiro, e ele vive loucamente. Mas eu quero dizer, esse não é o estilo de vida daquele que vive para o mundo acima do sol. Pare, coma, beba e desfrute. Desfrutar é diferente, né? E desfrute do bem do seu trabalho como dádiva de Deus. Veja o seu filho correr e repetir a milionésima vez a mesma coisa. Sei que é difícil, tem hora que é difícil. Mas pare e ouça ele falar a milionésima vez, porque vai chegar o dia que você vai querer que ele repita, ele não vai estar em casa. Olha, sentiu aí uma verdade maior, né, agora? Né? Querido, para um pouco dessa tua vida louca e leva tua esposa para comer fora. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro, faz comida em casa. Deixa ela no sofá, pega o peitinho de frango, psh, 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 faz lá para tua esposa. Mulheres, aquele vestido que você tem lindo, que você disse que vai usar numa ocasião especial, cuidado para não ser o seu enterro. Porque você não tira ele nunca do bendito armário. Tira ele essa semana. E sai, desfruta das coisas que Deus dá, como de fato elas são. Dádiva do bom Deus. Dádiva do bom Deus. Você sabe o que é que um astronauta come? Um astronauta, quando vai para o céu, né? Para o espaço, o pessoal da Artemis, agora que foi há pouco tempo, eles têm umas pastinhas. A minha esposa é nutricionista. Tem umas pastinhas assim que não tem gosto de nada, mas tem tudo que a pessoa precisa para sobreviver. Proteica, carboidrato, lipídio, tudo que necessita, mas não tem gosto de nada. Não tem textura de nada. Às vezes a gente vive comendo feito astronauta a vida toda. Uma das coisas que quando a gente mora fora do Brasil, uma das coisas quando a gente volta para cá, a gente volta anelando e desejando é o quê? Comer comida daqui. Eu tenho que ter cuidado para não voltar para a Espanha rolando, em vez de descer andando, né? Mas, e é interessante que normalmente as comidas que a gente mais sente falta não são as requintadas. São as que possivelmente você tem na sua casa todo dia. E você não dá valor a ela. Pare um pouco. Pare um pouco. E desfrute daquilo que Deus te tem dado a graça de viver. Algumas aplicações. Vivemos em um interlúdio, tá, querido? Fomos feitos para a eternidade, mas ainda vivemos nesse mundo caído, marcado pelas intermináveis segundos de uma vida temporal. No entanto, como cristãos, devemos viver esta vida presente como uma antecipação da vida futura. E isto só é possível porque parte dessa eternidade hoje vive em nós, por meio do Espírito, que nos faz desfrutar das coisas dessa vida de uma maneira que ele seja glorificado. A vida cristã genuína, primeiramente, é uma vida de alegria. Se a sua vida é marcada por tristeza, talvez seja porque o teu coração está mais, de fato, ancorado no mundo debaixo do sol do que no mundo por acima do sol. E eu queria que você pensasse seriamente onde você tem, de fato, ancorado os seus sonhos, os seus desejos e os seus anelos.
Outra coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que como crentes, nós podemos e devemos desfrutar de toda a bondade e beleza e justiça de Deus que existe nesse mundo, como expressão do próprio Deus. Porque toda verdade é verdade de Deus, e toda bondade e beleza que existe nesse mundo vem do nosso Deus. Algum tempo atrás eu estava fazendo uma ressonância, e eu estava naquela máquina. Minha mãe odeia aquela máquina. Eu estava lá, eu não tenho tanto problema com ela, não. Mas é ruim, a pessoa fica parada, aquele negócio rodando, fazendo barulho, né? Quem já fez ressonância e tomografia sabe o que é isso. E eu estava lá parado, e aí, coisa de pastor, né? Eu comecei a parar, eu fiquei pensando, falei, cara, quem fez esse negócio aqui possivelmente não foi crente. O cara que fez isso não foi crente. Eu falei, mas Deus fez um cara que não adorava ele, ter a inteligência suficiente para fazer algo bom e que ia servir para aquele que era crente e para aquele que também não era crente. Porque Deus é o Deus que ainda dá bondade, beleza e justiça em um mundo caído. Existe beleza de Deus no mundo debaixo do sol. Desfrute da mulher da tua juventude, ria com seus filhos em casa, veja-os crescer, acompanhe os netinhos quando venham, faça isso com alegria no coração. Coma aquele pão com manteiguinha, beba aquele café quentinho, aquela Coca-Cola que desce gelada, 0 se for melhor, para cuidar com a glicose. Desfruta da vida como dádiva de Deus. Porque a vida passa rápido. Passa rápido. Mas Deus nos chama para sorver cada parte dessa vida. Né? Para colocar o dedo na caneca e tirar o fundo. Não sei quantos já fizeram isso, né? Nosso desejo é viver a última gotinha dessa vida, para a glória de Deus. A última parte do texto nos fala de algo que Salomão entendeu. O que Salomão entendeu, nos versículos 14 e 15, é que Deus fez o mundo assim para que a gente possa temê-lo. Olha o versículo 14. Sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que já passou. Salomão viu algo, entendeu algo e conheceu algo. Nessa parte, Salomão vai falar que tudo que Deus faz vai durar para sempre. O que Salomão não está dizendo aqui é que flores não murcham, animais não morrem. Não, o que ele está querendo dizer aqui é o que em teologia chamamos de decretos. O que Deus determinou vai acontecer, você se estressando ou não se estressando. Você se esforçando ou não se esforçando. Você desejando. Deus, o que Deus tem para a tua vida, Ele tem para a tua vida. Jesus disse que não há capacidade no homem de acrescentar um côvado ao curso da sua existência. Mas, muitas vezes, as ansiedades deste mundo nos faz perder a alegria de todos os metros que Deus tem ainda na nossa carreira, porque a gente está com medo que chegue o final dela. Chegue nela, no final dela, que eu não sei se é hoje, daqui a pouco, depois de amanhã, não sei. Mas chegue correndo feliz. Chegue correndo para a glória de Deus, porque Deus está com você. O que Deus fez durará eternamente. E nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. Meu irmão, você tem uma vida e essa vida é única. Deus te deu uma vida só e é essa vida que você tem. Do jeito que você tem ela. Mas eu quero dizer para você que essa vida é uma vida segura nas mãos do teu Redentor. Nada e nem ninguém pode influenciar, tirar, colocar nada na sua vida se isso não seja expressa vontade do Deus soberano que está acima do trono. Então descanse nele. Descanse nele. Talvez você esteja aqui nessa noite, você já tem os seus anos, e você tem um medo oculto no seu coração. Você não diz para ninguém, nem para o seu pastor é um homem muito crente, mas você fala, não vou dizer isso para o meu pastor não, mas você morre de medo de morrer. Quero dizer uma coisa, meu irmão.
Deus tem a nossa vida determinada, não tem? Eu ficar com medo de morrer, vai fazer eu viver mais? Não. Então pega a caneca, bota o dedo dentro, pega até o final e desfruta de tudo que Deus tem te dado. Porque se você para de ficar com medo da morte e passa a olhar ao Senhor da vida, você vai ver que mais coisas Deus tem te dado para a tua alegria, para a bondade da tua casa, para o gozo do teu coração, do que as coisas difíceis que você tem passado. Deus fez o mundo para que nós possamos temê-lo. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus faz renovar o que passou. Eu lembro de um amigo meu, que ele atualmente é missionário na França, mas ele foi missionário na Islândia por muitos anos. E a Islândia é famosa pelas auroras boreais, né? Eu tenho uma prima que saiu agora faz pouco tempo de Recife para um país, para uma cidade do norte da Noruega. Ela acho que passou 3 dias viajando para ver o quê? As auroras boreais lá do norte da Noruega. E esse amigo meu disse que quando ele chegou lá, nos primeiros meses, ele trabalhava numa fábrica para completar a renda, ele saía dessa fábrica de madrugada, do turno da noite, e ele estava dirigindo naquela estrada que você não sabe se é estrada ou se é barranco, porque é tudo branco, né? Ele estava lá dirigindo, e aí do lado de fora da janela do carro, ele viu o quê? As auroras boreais. E aí ele parava, abria a janela, descia do carro, e ele ficava 20 minutos olhando para aquela belezura lá fora e dizendo, uau, que coisa fantástica. E ele disse para mim, Gabriel, mas o que mais me chama a atenção é que depois de uns anos, eu nem me dava conta mais que as auroras boreais estavam passando na janela do meu carro. Meus irmãos, um dos medos que eu tenho na minha vida é de eu me acostumar com o que deveria me assombrar. E quando eu trato a minha relação com Deus como costume, eu perco o assombro. E eu acho que está chegando o momento em que nós precisamos parar o carro de novo, baixar a janela e se assombrar com a glória de Deus. Se assombrar com aquele Deus que se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos ver a glória do unigênito do Pai. Aquele Deus que, por amor ao seu povo, sem que bem fizéssemos, sem que mal fizéssemos, por pura graça e soberana vontade, nos escolheu para si, enviou o seu Filho para pagar o preço do nosso pecado, ressuscitar ao terceiro dia e nos resgatar do império das trevas e nos fazer habitar no reino do Filho do seu amor. Aquele Deus que nos livrou até de nós mesmos e do nosso pobre coração egoísta que nunca o buscaria por sua própria vontade. Não se acostume com o que você deveria se assombrar. Algumas aplicações desse terceiro ponto. Vivemos em um mundo planejado. Cada detalhe deste mundo foi feito para que possamos perceber as santas marcas do seu Criador. Mas muitas vezes nós nos acostumamos e não vemos mais a grandeza de Deus em meio a tudo que Ele tem feito na nossa vida. Se você já foi em um dos grandes museus do mundo, se você já foi no Louvre ou no Museu do Prado, você vê aquelas obras de arte incríveis, né? E sempre tem alguma família de turista com bebê, né? E os bebês, eles estão lá, ou com criança pequena, não precisa nem ser um bebê, uma criança de 2, 3 anos. E, às vezes, aquela criança está meio nervosa. E o pai e a mãe, para poder acalmar a criança, dá algum brinquedinho para ela. E é muito comum ver, por exemplo, uma criança de 3 anos com um brinquedinho na mão diante de um quadro de Velázquez, sem se dar conta de que está diante do quadro de Velázquez. Às vezes a gente está entretido nas coisas deste mundo, com brinquedinhos, e deixando de olhar a glória do excelso Filho de Deus. Deus fez esse mundo para que possamos temê-lo. E cuidado, temor não é medo. Temor é respeito reverente, como diria Calvino, é um respeito reverente por aquele que é meu Pai, mas é igual a mim em sua imanência, mas completamente distinto de mim em sua transcendência. Esse é o nosso Deus.
É o Deus que se fez um conosco em Cristo Jesus, em tudo, menos no pecado, diz o autor aos Hebreus, mas que ao mesmo tempo continua sendo esse Deus transcendente, Senhor de todas as coisas. Como você continuará a viver? Continuará negando esse eco de uma melodia que você sabe que este mundo não é capaz de tocar? Continuará negando essa beleza e esse aroma sublime que você sabe que não pode ser fruto do acaso ou de uma evolução cega? Você continuará negando as boas notícias deste país distante que você nunca visitou, mas que você sente saudade porque você sabe que é o seu lar? Você foi feito para o Éden, portanto, o seu coração nunca se contentará com este mundo debaixo do sol. E eu queria finalizar aplicando tudo isso por meio da pessoa de Cristo, falando de um último ponto. O que podemos experimentar? O que Salomão viu, o que Salomão entendeu, o que Salomão conheceu, mas o que nós podemos experimentar? E eu queria falar sobre como Deus sacia nosso anseio pela eternidade por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, ficou claro que fomos feitos para a eternidade, que temos uma sede, um anelo pelo eterno, mas a grande pergunta é como a gente sacia essa sede pela eternidade, né? Não existe nada mais satisfatório do que beber aquela água gelada quando você está morrendo de sede. Não tem nada mais satisfatório do que comer aquela comida que você deseja quando você está com fome e que você deseja ela faz uma semana, e quando você vai naquele restaurante que você queria, você come aquela comida e isso lhe dá saciedade. Então, meu irmão e minha irmã, cada homem, cada mulher da face da terra, ali na Espanha, na França, na Espanha, na Noruega, na China, no sertão, numa tribo indígena, ele deseja algo que vai além do seu bem-estar social, deseja algo que vai além da sua própria família, ele deseja plenitude existencial. Caminham ouvindo o eco da melodia, sentindo o aroma da flor, ouvindo boas notícias deste país, mas não sabem que é o seu lar. Por quê? Porque eles continuam crendo nos falsos deuses desse mundo e colocando a sua expectativa no sexo, na fama, no poder, no dinheiro, na carreira, em coisas que esse mundo pode ofertar. Só uma esperança para o coração faminto e sedento pela eternidade, que é comer o pão da vida e beber a água viva. Em João capítulo 4, narra o texto em que Jesus, o verbo que se fez carne, o Deus eterno que assume a nossa temporalidade por amor de nós mesmos, ele decide em sua soberania mudar a rota, mudar o plano, mudar o caminho. Os discípulos não gostam porque eles são como a gente gosta de rota, de plano e de caminho, mas Deus é maior do que nós mesmos e Deus disse em Cristo Jesus, vamos por Samaria. Eles não queriam passar por Samaria, porque Samaria era o pior lugar que eles poderiam passar, e Jesus passa por Samaria, Jesus chega em um poço feito por Jacó não sei quantos mil anos antes, que Deus, o Deus da história, fez ser construído naquele local, para que mais de 1500 anos depois, uma mulher que era como cada um de nós, um pecador anelante, um pecador que deseja e anela algo que ia além dela mesma, saísse ao meio-dia, a hora da vergonha, a hora que ninguém saía, porque ela tinha vergonha, porque a vida dela era uma vergonha, saísse para pegar água, num poço feito há mais de 1500 anos, numa cidade da Samaria. E o Deus que se fez carne parou naquele poço, disse para os discípulos, vão comprar comida para mim, porque eu tenho que ficar aqui. Eles não entenderam nada, mas ele entendeu tudo. E aquela mulher vai até ele. E aquela mulher tinha um desejo, ela tinha um anelo, um desejo por saciedade, mas ela buscava em algo que muitos hoje continuam buscando. No sexo, nos múltiplos parceiros, em expectativas de família, de soluções miraculosas. E ela está lá, e Jesus está lá, e eles têm uma conversa sobre a água. Aquela mulher pensa que ele está falando da água física, mas ele está falando de uma água muito mais profunda. Aquela mulher da qual nem sabemos o nome, ela então ouve de Jesus, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a eternidade. Jesus veio saciar a nossa sede.
Nosso anseio pela eternidade, nosso desejo por perfeição, pelo sublime, pelo perfeito, não será saciado por tua família, por teu trabalho, por tuas metas, por tua empresa, por tua igreja, mas ele é saciado por uma pessoa, o Deus eterno que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, Filho de Deus, a água viva, o pão vivo. E quando bebemos dessa água e como comemos desse pão, não temos mais sede, não temos mais fome, porque somos plenamente saciados. E sim, podemos desfrutar da família, do emprego, das coisas que tem nos Deus dado, como dádivas, não como senhores, como lampejos deste mundo futuro, que Deus nos dá a graça de poder desfrutar hoje. Aquilo que um dia eu experimentei e que todos os cristãos genuínos ao longo da história experimentaram, é algo que o mundo nunca poderá te oferecer: saciedade. A eternidade colocada no coração pelo próprio Deus só é satisfeita quando volta a encontrá-lo. E somente em Cristo que os nossos desejos são cumpridos, nossos amores completados, nossa alegria se torna plena e nossa paz se torna genuína. É somente em Cristo e com Cristo que podemos nos alegrar e fazer o bem. É somente em Cristo que podemos desfrutar do comer, do beber, como os dons de Deus. É somente nele que teremos nosso passado restaurado, nossos passos conduzidos a essa pátria e esse país, do qual temos apenas uma eterna saudade. Usando a metáfora de Lewis, eu queria te falar sobre o seu lar. Sobre este país que você nunca visitou, mas que eu te digo, você foi criado para viver ali. Quando contemplamos os avanços tecnológicos que citei no início e dizemos, não sei como fui capaz de viver a minha vida toda sem isso, eu digo que assim se sente cada cristão que teve sua sede por eternidade saciada em Cristo Jesus. Não sei como seria viver sem Cristo. Ele é o nosso tesouro, ele é a nossa herança, ele é o que temos de mais precioso. Ele não é apenas o eco da melodia, mas a própria melodia. Ele não é o aroma da flor que não vemos, mas aquele de quem flui o verdadeiro perfume da vida. Ele é a nossa pátria verdadeira, aquele país que nunca visitamos, mas que é o nosso lar. Está sendo construído por ele mesmo. Por meio de Cristo, um dia os nossos pés pisarão esse lar e por fim descansarão por toda a eternidade. Boas novas de um país que nunca visitei, mas que sei que é o meu lar. Eu nunca tinha falado essa parte final com os meus pais aqui. Então segura um pouquinho eles, por favor. Há alguns anos atrás, foi das primeiras vezes que eu vim aqui, 2021. Nós perdemos uma irmã na época da pandemia, mesma época do pastor Kerr. E meu pai estava no hospital, minha mãe ficou em casa, minha irmã foi para outro hospital. E foi tudo muito rápido. E meu pai saiu do hospital, e eu não sei nem se ele se lembra disso. Não sei nem se meu irmão se lembra disso também, mas eu me lembro disso. Meu irmão me ligou. E ele falou, olha, papai saiu do hospital e papai perguntou de Cida, que era minha irmã. E meu irmão me disse, meu irmão também é pastor, meu irmão me disse, olha, meu pai perguntou assim, olha, e sua irmã volta para casa quando? E meu irmão disse para o meu pai assim, olha, pai, ela vai voltar para casa do pai. A gente só não sabe se para casa do pai dela da terra ou se para casa do pai dela do céu. E eu lembro que era 10 horas da noite, 10 e meia da noite, dia 13 de março. Quando você tem alguém hospitalizado, você sabe que telefone quando toca tarde, a boa notícia não é boa notícia. E Deus deu um sono angelical para as minhas filhas naquele dia. Eu estava na sala com a Kelly, o telefone toca, é meu irmão. Quando eu vejo que é meu irmão, eu já sabendo da situação, já me preparo um pouco, eu vou para a cozinha, Kelly vem para a cozinha comigo. E a frase que meu irmão me diz, ela marcou a minha vida e a percepção que eu tive da morte da minha irmã. Meu irmão me diz assim, nossa Cida voltou para a casa do pai. Essa foi a frase que meu irmão me disse. E meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza que a minha irmã
ela hoje ouve a melodia que eu só ouço um eco, que ela sente o cheiro da flor que eu só vislumbro, e que ela hoje pisa o país que eu nunca visitei, mas que eu sei que é o meu lar. Porque o Cristo que ela amou em vida hoje a tem no seu reino eterno. Meu irmão e minha irmã, não desperdice a sua vida. Não construa castelos de areia. Viva corandeo, viva diante da face de Deus. Viva para a glória dele. Deus só te deu uma vida. Todo mundo tem uma velinha. Alguns são as velas de 7 dias, outros são as velas pequenininhas de aniversário, não sei. Mas a sua velinha está queimando. E eu quero que a minha velinha queime até o final, para a glória de Cristo. Que o legado que eu posso deixar para minha esposa e para os meus filhos, possivelmente não vai ser as benesses desse mundo, mas que minha esposa um dia possa dizer: o meu marido amou a Jesus, e que meus filhos possam dizer: o meu pai amou a Jesus. E ele deu a velinha dele para Cristo. Se você está aqui e você não conhece esse Cristo, corra para ele. Hoje você ouviu boas novas de um país que você nunca visitou, mas que é teu lar. Volte para casa. E se você já conhece a Cristo, viva para ele. Não viva para esse mundo que ladrões roubam e levam, ferrugem corroa, mas viva para a glória daquele que nos faz ajuntar tesouros nos céus. E que Deus continue sendo glorificado por meio dessa igreja. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que tive de expor a tua palavra nessa noite. Pai, que a tua palavra, inspirada pelo próprio Deus, seja iluminada pelo teu Espírito no coração daqueles que aqui estão. E que, Senhor, se existem entre nós aqueles que não nasceram de novo, que hoje, por teu Espírito, possam nascer de novo. E se nós que já te conhecemos, possamos te amar mais, deixar de viver para nós mesmos, viver para a glória do Senhor. Assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.